Esse anime abriu meus olhos para ver o que realmente importa. E não era o trabalho, o status e muito menos relacionamentos. O que realmente importa é... Você não achou que ia te entregar de bandeja assim, né? Antes de eu te responder, tem um pedágio. Que pedágio seria esse, você me pergunta? Bom, é claro que se inscrever, deixar o like e comentar. Jesus me libertou. De boa pra você então, esse pedágio? Suave? Não por um 100. Um anime aparentemente normal e sem nada de especial, né? Pelo menos era o que eu achava, até eu assistir. Akira Tendo, um jovem com sonhos, convicções e vontades. Bom, pelo menos ele era, até entrar numa empresa e descobrir os desafios dos CLTs. No primeiro dia, a felicidade pairava sobre ele. A vontade de fazer a coisa certa era gigantesca. Mas o dia foi passando. Nosso querido Akira conheceu até uma linda garota. Depois, ele saiu com os amigos de trabalho. E tudo parecia bem, tudo parecia ótimo. Mas na hora de ir embora, a realidade veio à tona. Em meus semblantes tristes e exaustos, Akira começava a entender o que lhe esperava. A cada dia que passava, Akira percebia que a realidade era bem mais cruel do que ele pensava. Dia após dia trabalhando, sem voltar pra casa, sem descanso e tentando se convencer de que aquilo era algo bom. Afinal, isso era consequência de suas próprias escolhas, não é? Para Akira, tava tudo bem. Afinal, a empresa dele tinha vários benefícios. Você podia tirar férias, folgar e até mesmo descansar no seu aniversário. Por mais que ninguém fizesse isso. Até porque a empresa encorajava você a fazer mais e mais horas extras. Tem competitividade melhor do que essa? Bom, os dias se passavam. Entre xingos e motivações, Akira se mantinha firme. Pois o chefe só era daquele jeito pois gostava dele, né? Pô, o cara não tinha culpa nenhuma, concorda? Ele só tava fazendo o trabalho dele. A rotina era o seguinte na empresa: tomar cafeína, energético, mijar sangue, estourar úlcera e ver a garota que você gosta ser abusada por um chefe nojento. Os horários de almoço serviam para trabalhar mais e mais. Banhos já tinham virado luxo. Akira havia ganhado algo, 2 pares de olheiras. Parecia até um panda. E os pensamentos começavam a vir. Porque eu ainda tô aqui. Mas e se eu sair? Se bem que se eu sair do trabalho, meu trabalho vai todo pros meus amigos. Droga, eu preciso dar um jeito nisso. A cada passo dado de Akira representava o cansaço iminente de uma empresa exploradora. Exausto, sem motivação até pra andar, Akira caminhava sem perspectiva de futuro. Nada mais fazia sentido. Isso podia ter acontecido. Ele estava tão destruído psicologicamente e fisicamente que preferia a morte do que ser explorado mais um dia. O cansaço era maior do que todas essas coisas. O tempo que sobrava a depressão levava, com comidas processadas e televisão, numa casa que já havia virado um chiqueiro. No final da noite, o mesmo capotava, pensando em uma só coisa: amanhã eu tenho que trabalhar. Ai, esse sono não deu pra nada. Se eu sair de casa agora, em quanto tempo eu volto pra casa, hein? É que de repente eu não tô nada afim de trabalhar. Era de manhã. Problemas parecem estar de volta. Ou será que não? Capítulo 2. Que pareceu o fim para alguns, para Akira virou só começo. Imagina estar preso em um lugar sendo explorado por anos. Como você se sentiria? Bom, em meio ao caos, Akira conheceu a liberdade. Percebeu o tempo que havia perdido. Em Eclesiastes 3, fala que tudo tem seu tempo. Se tudo tem seu tempo, então será que fomos chamados para viver sendo explorados por um sistema opressivo que suga todas as suas energias e arranca de você sonho por sonho? Será que foi para isso que Deus te chamou? É claro que não. Você é filho, e filho muito amado. E o mesmo Deus que criou céus e terras é o mesmo Deus que te dá um novo propósito e te chama para ter vida, e vida em abundância. Akira, ele esteve preso, perdido em si próprio. Esqueceu até mesmo dos sonhos de infância. Infelizmente, eu passei pelo mesmo. O meu tudo, que era Deus, virou o meu nada. E o meu nada, que era o trabalho, virou o meu tudo. Mas apesar disso, Deus não me deixou. Ele continuou comigo, me amando e novamente colocou um propósito em mim. Eu fui liberto de uma empresa exploradora e tive tempo de viver. Akira também foi liberto, mas liberto em meio ao caos. E quando ele decide agir e pegar de novo seu tempo perdido, já era tarde. Mas aquela garota lá do começo da história, que ele sempre foi apaixonado, mas nunca tomou uma atitude de se declarar por conta do trabalho, havia se tornado zumbi. Em minhas lágrimas, ele percebe quão dura a realidade da vida. E no final, depois de se declarar para sua amada zumbi, ele promete viver e realizar os seus sonhos que outrora foi deixado de lado. Capítulo 3. Akira começava a fazer tudo o que ele sempre quis, a viver o que foi proposto a ele. E com saudade de alguns amigos, ele vai atrás do seu parceiro de faculdade, Kento. Um momento é emocionante, mas logo vemos que assim como Akira, Kento também vivia uma vida de mentiras, longe do seu verdadeiro propósito, longe do seu verdadeiro sonho. Akira e Kento eram diferentes, mas também eram iguais. Para os dois, nada valia a pena. O vazio preenchia o coração deles, célula por célula. Sozinhos, os dois caíam nas profundezas do nada. Mas juntos, eles podiam fazer tudo o que sempre sonharam, pois se um caísse, o outro levantava. Eles se completavam em sonhos, em personalidade, mas principalmente se complementavam em amizade. Capítulo 4.
Quando Akira e Kent começam a lista de 100 coisas pra fazer antes deles virarem zumbi, os mesmos começam com coisas básicas, tipo buscar uma TV gigante no meio de um apocalipse zumbi. Mas ainda não era isso. Esse ainda não era o chamado deles, mas foi por causa disso que Akira conheceu uma garota, que fez ele começar a relembrar dos seus sonhos. E depois de pensar, ele já não estava mais atrás de sonhos normais, e até fúteis de outras pessoas, mas ele finalmente tinha se encontrado novamente, lembrado da sua identidade, fazendo finalmente ele se lembrar do que foi proposto a ele. Se tornar um herói que ajuda e salva pessoas. Antes, o sofrimento de Akira era a exploração e a falta de identidade. Agora, era perder pessoas que ele começava a se conectar. Apesar dessas perdas, as pequenas conquistas do dia a dia faziam ele voltar de volta ao eixo e se manter feliz, firme no seu objetivo. É claro que essas pequenas coisas não fariam ele ficar firme por muito tempo, mas a amizade e a ousadia sim fariam. E foi o que ocorreu. Isso fez com que ele salvasse várias pessoas e começasse a inspirar todos ao seu redor, fazendo eles entender que devemos viver uma vida sem arrependimento e fazer o que temos vontade, sem deixar as pessoas ao nosso redor determinar o nosso destino. Então me diz aí, até quando você vai negar seus sonhos? Até quando vai negar as tuas vontades para viver uma vida fútil de bebidas, drogas e sexo? Pode ser que não seja esses seus problemas, talvez sua prisão seja outros tipos de vícios. Talvez seja o seu trabalho, ou quem sabe, um futuro que impuseram em você. Mas sabe de uma coisa? Deus colocou um propósito para você, e você pode agarrá-lo e viver uma vida sem arrependimentos, como também pode ignorá-lo e viver uma vida com falso controle. E aí, qual a tua decisão? Capítulo 5. Essa tá vazia! Por que me deu uma garrafa vazia? Hã? Quem você acha que consertou seu carro, tratou seu amigo e arranjou um lugar seguro pra vocês dormirem? Você só tem que ficar quietinho e fazer exatamente o que eu mando você fazer! Seu passado pode até vir à tona como veio para Akira, mas lembra, agora você é uma nova criatura. Não vai ser fácil. O medo, a ansiedade voltarão a te atormentar. Com Kira, foi a manipulação do seu antigo chefe. Ele foi doutrinado para sempre parar de pensar, e quando estava seguindo o caminho perto do que ele almejava, ele fraquejou. O que você faria no lugar dele? Aceitaria viver do mesmo modo ou lutaria pelos seus sonhos? Akira, ele não conseguiu fazer essa escolha. Mas lembra do que eu disse sobre andar junto? Pois se um caiu, o outro levantava? Pois é, foi o que aconteceu. Akira já não estava mais só. Agora ele vive em um grupo, em unidade. É vivendo em unidade que muitas vezes vamos superar os obstáculos e dominações que nos impõem. Pois ainda que você caia, terá alguém para te ajudar. Pois ainda que você esteja ferido, seus amigos que estão do seu lado te ajudarão. Pois é das nossas feridas que saem poder para curar. A caminhada pode ser difícil, mas nada impede aquele que vive em unidade. Muitas vezes é com nossos amigos que vamos se relembrar do nosso verdadeiro eu, da nossa verdadeira identidade e, por fim, do nosso chamado. Aquele estava atormentado pela manipulação do seu antigo chefe, mas quando ele volta a si com a ajuda dos seus amigos, é quando ele é usado para fazer o seu objetivo, salvar inocentes e até mesmo aquele que um dia era seu maior atormentador, seu antigo chefe. Capítulo 6. Nossa amiga Akira começa a lembrar dos seus pais. E uma frase que seu pai falou toca nele de uma maneira diferente. A tal frase é: quanto maior o sonho, melhor. Uma frase que claramente ele não tinha entendido na época. E só começou a entender quando tomou uma atitude e se reencontrou com seus pais. Akira finalmente estava tomando de volta tudo que havia perdido. Mas infelizmente, ainda não era o suficiente. Numa atitude maldosa de destruir a sociedade, um grupo de delinquentes faz com que centenas de zumbis ataquem o lugar em que nossos protagonistas estavam. E não só ele. Também havia crianças, velhos e mais um monte de pessoas. O caos se instaurava ainda mais. A esperança parecia escapar entre os dedos de todos que estavam naquele local. Mas o propósito foi maior. A identidade de Akira estava consolidada. Ele já não era mais o mesmo. O tempo que ele perdeu longe dos pais foi restituído. E seus amigos, cada um em um lugar, mas ainda assim lutando por um bem maior, salvaram muitas vidas. Conseguiu perceber? No fim, a unidade, a família, os sonhos e a identidade venceram. E foram muito maior do que qualquer coisa imposta por alguém. Capítulo 7. Unsen é um anime de comédia, porém, mostra o retrato de uma sociedade moderna, na qual perdeu tudo. Os sonhos mais básicos eram jogados fora por trabalho, depressão e imposição da sociedade. Que eram maus, na verdade só precisavam ser amados, e os que eram bons, só precisavam da liberdade. Então eu te questiono, até quando negaremos tudo pelo nosso trabalho? Até quando vamos perder a nossa humanidade longe de Cristo? Vencendo falsas vitórias, na qual só fazemos pra agradar pessoas que muitas vezes nem ligam pra gente. De que adianta a humanidade ganhar o mundo e perder a alma? Sabe, meus irmãos, que vocês vivam uma vida que merece ser vivida, uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Peguem os seus sonhos de volta, abracem o seu chamado e se agarrem na sua verdadeira identidade. Vivam uma vida sem arrependimentos. Se sua vontade é pregar, é se tornar um grande empresário, não desista. Você é nova criatura. Você já não é quem as pessoas dizem quem você é, mas você é o que Cristo diz que você é. Faça o que você tem vontade, mas lembre-se da sua identidade em Jesus. Muito obrigado por me assistir até aqui. Se você gostou, compartilha com um amigo, deixa o like e quem sabe uma sugestão ou reflexão nos comentários. E se quiser ser um grande youtuber, link na descrição.